Uma senhora na cidade de Marília, parece que ela é brasileira, está passando problema com o INSS, isso acontece aqui? Já faz 25 anos que a Ângela sofre com fortes dores na coluna, mas a situação se agravou 11 anos atrás. Quando trava a coluna, por exemplo, eu estou sentada, né? E aí eu não consigo fazer o movimento de levantar. As pernas dói muito. Então essa é a dor na lombar, na coluna lombar, que daí ela vai se irradia para as pernas, principalmente para a perna esquerda, que é onde foi que a hérnia de disco, na época, ela pinçou o nervo ciático. E é uma dor insuportável. Segundo ela, o problema é causado por 5 hérnias de disco, além de um bico de papagaio e artrose na coluna. Os exames médicos que guarda desde o início do tratamento mostram a gravidade do quadro. Só que, mesmo depois de ter sido submetida a uma cirurgia, a Ângela não conseguiu voltar a levar uma vida normal. Eu ainda consegui, com muito sacrifício, trabalhar ainda durante 4 anos após a cirurgia. Mas assim, com medicação, a pregabalina e com fisioterapia que eu fazia de vez em quando para conseguir estar trabalhando. Aí depois de 4 anos, voltou uma dor forte que teve que internar, o doutor teve que me internar para tomar tramal e profenide na veia para aliviar. Aí onde a gente repetiu a ressonância. E na ressonância deu hérnia no mesmo lugar da cirurgia. Para piorar a situação, além de ter que lidar com as fortes dores, a Ângela já está há 5 anos tentando obter sem sucesso a aposentadoria por invalidez, mesmo já tendo entrado com uma ação na Justiça Federal. Nesse período, ela disse que já passou por várias perícias médicas no INSS e chegou a receber o auxílio-doença por mais de 1 ano, mas o benefício foi cortado e ela ficou desamparada. Desde janeiro de 2021, eu estou sem receber 1 centavo. Porque o INSS quer que eu trabalhe, eu não consigo trabalhar e eu estou na Justiça Federal, fiz perícia no INSS, uma médica negou, perita do INSS, e agora, dia 22 de novembro do ano passado, 2023, eu fiz a perícia com o perito, o médico perito da Justiça Federal. E ele falou que eu não tenho incapacidade. Ou seja, eu não posso nem aposentar, nem pedir auxílio-doença, nem nada. No meu entender, é como se eu não tivesse nada na coluna. E ele, com o laudo médico, com o laudo das 2 ressonâncias, tanto da cervical quanto da lombar, e ele sendo ortopedista, e fazer uma colocação dessa, que eu não tenho a incapacidade, é um absurdo. Em nota, o INSS informou que o benefício da Ângela foi indeferido pela perícia médica, por não ter sido constatada a incapacidade laborativa. E caso ela não concorde com a avaliação, poderá entrar com um recurso administrativo ou agendar uma nova perícia. Já a Justiça Federal informou que o processo para a concessão de auxílio-doença previdenciário em nome da Ângela está em fase de instrução e produção de provas, portanto, não foi julgado ainda. Mas afinal, o que é a hérnia de disco, que atinge cerca de 5.400.000 brasileiros, segundo o IBGE? Este médico especialista, que não conhece o caso da Ângela mostrado nesta reportagem, nos explicou genericamente. A hérnia de disco, vamos falar mais da hérnia de disco lombar, que é o mais comum, é quando nós temos uma extrusão do núcleo pulposo. O que vem a ser isso? Nós temos o que nós chamamos de unidade motora. Eu tenho uma vértebra, outra vértebra e o disco, que é o amortecedor entre as vértebras. Então, toda vez que nós estamos movimentando, ele está amortecendo esses movimentos, e atrás nós temos as articulações e as raízes que saem entre essas vértebras. Então, a hérnia de disco é quando eu tenho uma rotura desse ânulo externo,
e eu tenho o disco que sai. Quando ele sai, ele tem essa extrusão, ele comprime a raiz, provoca um processo inflamatório dessa raiz, e é o que a gente chama de ciática, popular ciática, que o nome correto seria lombociatalgia, quando eu tenho dor lombar com irradiação para a perna, ou só ciática, quando só tem essa dor irradiada para a perna. Então, isso é uma hérnia de disco lombar. Ainda segundo o cirurgião, mesmo nos casos de dor crônica, que duram mais de 3 meses, existem tratamentos capazes de melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com cirurgia de coluna, nós fazíamos um exame que chamava mielografia, injetava o contraste, via essa hérnia, e o conceito que a gente tinha que toda hérnia a gente tinha que tirar. E que era aquele conceito, saiu, você tem que tirar, senão não vai curar. Hoje, com o advento da ressonância, nós conseguimos mudar essa história natural da hérnia. Nós temos melhora no tratamento medicamentoso da dor, nós temos melhora desse processo inflamatório da raiz. O disco, com a ressonância, nós conseguimos provar que de 4 a 5 meses ele murcha, vamos dizer, ele é reabsorvido, e essa raiz fica livre dessa compressão e livre desse processo inflamatório. Então, hoje, em torno de 85% a 90% da hérnia de disco não é cirúrgica. A única indicação absoluta de cirurgia de hérnia de disco é quando eu tenho uma extrusão maciça, grande dessa hérnia, causando distúrbio de esfíncter. A pessoa perde o controle de urina e de fezes, ele perde a urina, perde as fezes espontaneamente sem conseguir retê-las, e uma paralisia de membros inferiores, ou seja, é a única indicação absoluta. No caso de você tratar de 2 a 3 meses sem melhora da dor, aí sim pode estar indicado o procedimento cirúrgico. Nós também conversamos com um membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB em Marília. O advogado, que não teve acesso ao processo movido pela Ângela na Justiça, mas conhece profundamente o tema, afirmou que todas as ações deste tipo são amparadas por laudos técnicos elaborados por médicos. Dependendo do caso, o beneficiário pode receber um auxílio do INSS por tempo determinado para se qualificar e buscar uma oportunidade no mercado de trabalho em uma área diferente da que exercia antes do problema de saúde. Existem casos que a incapacidade ela é de caráter temporário, né, e a pessoa vai se tratando e acaba tendo uma sequela, e ela acaba não podendo desenvolver a atividade que ela exercia. Nesse caso, existem programas de capacitação dentro do âmbito da própria assistência social do INSS, que disponibiliza cursos para essas pessoas se recapacitarem e se requalificarem no mercado de trabalho. E se após isso a pessoa ainda houver uma redução da capacidade de trabalho, a pessoa ainda pode receber do INSS um outro benefício chamado auxílio acidente, que permite que ele trabalhe e receba esse benefício como uma indenização por essa redução da capacidade de trabalho, benefício que ele vai receber até o dia em que de fato ele se aposentar.